fezes. A urina e as fezes vão entrar em contato com o creme e não com a pele. O mais comum que a gente tem hoje em dia é o Dermodex, que é nistatina com óxido de zinco, que também ajuda na questão da proteção contra fungos e bactérias. A a anistatina com óxido de zinco já é comprovadamente eficaz contra a dermatite associada à incontinência, contra o excesso de umidade, quando você associa ela ao Dersane, que é o óleozinho. Ele sozinho, gente, Dersane, AGE, óleo, esse tipo de óleo, não é para fazer hidratação cutânea. Você não tem que passar na pele do paciente se ele não tiver uma lesão, uma ferida aberta. O único caso que você vai passar o óleo sem ser na ferida é quando você quiser misturar ele com o Dermodex, com o seu creme barreira, para formar uma barreira melhor, tá? Não fiquem utilizando AGE Desane na pele íntegra, porque vocês vão impedir a nutrição adequada da pele, tá? Eu vejo muita gente utilizando isso, médicos prescrevendo Desane para lesões que não têm feridas abertas. Prestem muita atenção nisso também, pessoal, e repliquem esse conhecimento com nossos colegas que ainda não sabem. Agora falando sobre categorização, eu não vou ler todo esse texto com vocês, mas está à disposição de vocês no slide. Dominem isso aqui, tá? Aprendam, leiam isso aqui que está na tela, vocês vão ser cobrados a respeito disso. A lesão tem 4 estágios, e são categorias, tem 4 categorias. E você tem também a categoria, a lesão que não é classificável, tá? O primeiro estágio, o estágio 0, né, a categoria 0, na verdade não existe, é a pele íntegra, não tem lesão. A lesão, ela parte da categoria 1 e vai até a 4. Na categoria 1, você não precisa ter ferida, tá? É só uma vermelhidão mesmo, ou a descoloração da pele. Categoria 1. Categoria 2, observem a imagem. Você pode ter uma ferida apenas bem superficial, com acometimento da epiderme ali, o início da derme apenas, tá? Beleza. Mas e aí, professor? E a bolha? O famoso flictena com N, N de navio, não é flictema com M de Maria. Flictena. Essa bolha que a gente tem, sei lá, queimei o braço, fez uma bolha. Essa bolha, ela é uma ferida ou não é uma ferida? É uma lesão ou não é? É uma lesão, tem o acometimento da derme, então você considera como lesão categoria 2, porque é de espessura parcial. Você não tem o rompimento da epiderme, pode falar. Pode falar quem abriu o microfone, quer falar alguma coisa? É que eu estava tentando falar pelo computador e não consegui. Aham. É que eu queria perguntar, eu até escrevi aí, se a DAI ajuda a gerar uma LPP. Ah, sim. Então, com certeza, porque a camada mais externa da pele vai ficar muito mais sensível, muito mais frágil. Ela perde um pouco da elasticidade durante o processo da lesão da DAI. Então, é mais fácil de abrir uma LPP. Por isso que as duas quase sempre estão associadas. Entendeu? E aí gera aquela primeira feridinha e vai avançando. Mas a LPP mesmo só vai avançar se não houver a troca de decúbito, se o paciente não puder fazer a troca de decúbito também, tá? Mas as duas podem sim, uma causar a outra e uma piorar a outra, que é o que mais acontece. Voltando então para o estágio 2. Bolhas são feridas de estágio 2, tá, pessoal? Estourada ou não, é uma ferida de categoria 2, porque você já tem um acometimento um pouco mais profundo, por mais que você não consiga ver. Lesões de categoria 3, você tem perda total da pele, do sistema tegumentar, tá? Na categoria 3, você tem ali uma lesão que vai até o início do músculo, mas não afeta o músculo em si, tá? E você não afeta nem o músculo e nem muito menos o osso, tá bom? Na categoria 4, você tem músculo exposto ou ossos expostos também, tá? Então vamos lá. Categoria 1, na imagem aqui agora. Categoria 1, só a vermelhidão. Apenas a epiderme, ou um pouco mais profundo, mas é só a vermelhidão. Categoria 2,
eu já tenho um rompimento de pele, ou não, pode ser uma bolha, por exemplo, mas eu considero que a ferida, a lesão é um pouco mais profunda que a 1. A categorização de feridas é em relação ao tipo de tecido que ela afeta, apenas, tá? Eu vejo muita gente, inclusive fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, olharem para a lesão, caraca, o tamanho dessa lesão é enorme, tá pegando metade das costas do paciente, mas a lesão é superficial. Aí vê uma lesão enorme, isso é categoria 6, cara, é categoria 7. Não, galera, é pelo tipo de tecido que está sendo afetado, apenas, tá? A lesão, inclusive, pode ser muito profunda, em um paciente obeso, por exemplo, mas ainda não afeta o músculo, chega até a face muscular, então é uma lesão de categoria 2 apenas, tá? Desculpa, de categoria 3. Na categoria 4, essa lesão já chega ao músculo e chega também ao osso, ou um dos dois, tá? Pode ter só exposição muscular, e aí já é uma categoria 4. Na categoria não classificável, eu tenho ali uma ferida, aliás, eu tenho uma lesão que não pode ser até que não tenha ferida nela, mas ela está escurecida, ela está escura, preta. Esse tecido necrótico, essa necrose, não dá para eu saber a profundidade dessa lesão. Então, eu classifico como não classificável. É o estágio dessa lesão. Alguma dúvida até agora sobre a classificação dessas lesões? Bom, se não temos, então... Tem pergunta no O não chat. estadiável é 5? Estágio 5? Não, não estágio, não tem estágio mesmo, não classificável. Tá? É 1, 2, 3 e 4 e a não classificável. Me digam aí, por favor, quem foi que fez a pergunta no chat e qual é a pergunta? Pessoal? As categorias de LPP são bem semelhantes aos graus de queimadura. Sim, na verdade, esses graus de queimadura vão estar muito associados também com a profundidade, com os tipos de tecidos que são acometidos, tá, pessoal? Tem a ver com isso. É um pouco mais difícil de visualizar por causa do tipo de lesão, mas o grau, a categoria dessas lesões são as mesmas que vocês estão vendo aqui agora. É o tipo de tecido que está acometido. Entenderam? Professor, essa não classificável com esse tecido marrom, isso já é uma necrose? É uma necrose. É uma morte tecidual que eu não entendo ainda a profundidade. Entendeu? Certo. Vamos lá então, pessoal. Avançando, além da categorização. Os tipos de curativos, isso aqui é bem tranquilinho. Oclusivo, compressivo ou aberto. É o curativo que vai tampar a ferida. É um curativo que não vai tampar porque não tem necessidade de tampar por não ter ferida. Ou é um curativo compressivo quando eu tiver, por exemplo, sangramento. Tá? As coberturas são classificadas como primária, secundária e terciária. É a sequência. A primária que está em contato com a lesão, a secundária que vem por cima e a terciária vem por último. Geralmente, a primária é aquela que faz algum tipo de ação na lesão. A secundária geralmente faz a absorção e proteção, barreira biológica. E a terciária faz a fixação geral do curativo. Beleza? Vou mostrar para vocês agora, ao vivo aqui, Professor, alguns curativos. Oi, pode falar. Você pode explicar novamente sobre o estágio não identificado? Posso sim. Eu não entendi. A lesão que não é classificável, esse tipo de lesão, é uma descoloração da pele. Eu tenho uma lesão amarronzada, escurecida, um castanho escuro, preto, um azul, uma cor escura, e eu não tenho noção da profundidade daquela lesão. Ela pode ser muito mais profunda do que eu estou vendo, ela pode ser superficial, eu não tenho como classificar, porque a classificação ela tem a ver com o tipo de tecido que está acometido. Pode ser que eu tenha uma lesão um pouco mais profunda do que eu consigo ver. É o tipo de lesão não classificável. Ela tem aquele escurecimento, aquela cor que você vê na superfície, né? Pode não ser uma ferida, tá? Você só tem aquela cor escurecida por cima da lesão, e aí eu não tenho ideia da profundidade dela, então eu classifico como lesão não classificável. Ou, outros nomes, gente, esqueci agora, deu um branco. Lesão tissular profunda, tá? É a mesma coisa. Eu trouxe para vocês aqui agora alguns curativos que eu utilizo lá no Silvestre. Vocês não vão visualizar todos esses curativos nos outros hospitais. São bem específicos, geralmente são curativos muito caros. Vou falar bem rapidamente sobre cada um deles. Aqui, ó, eu tenho um curativo de espuma, tá?
Esse curativo aqui, ele me ajuda a fazer, por exemplo, a proteção das proeminências ósseas. Ele é uma espuminha que tem um adesivo. E esse adesivo, na verdade, não é nenhuma cola. Ele cola por vácuo, para justamente não agredir a pele do paciente. Ele fica por muito tempo, inclusive. Fica de 7 a 10 dias no paciente. Ainda falando sobre prevenção. Eu tenho as espumas que não são aderentes, são espumas que eu só simplesmente coloco na pele, passo alguma coisa por cima, vão me ajudar a absorver, proteger a pele. Eu tenho aqui mais espumas, só que essa aqui é aderente, essa é uma espuma um pouquinho mais simples, tá? Um pouco mais simples. Só que essa aqui tem um antibiótico na espuma, me ajuda a proteger contra infecções. Essa aqui é uma outra espuma aderente. Deixa eu tirar esse efeito aqui de desfoque do fundo, tá chato pra caramba já. Pronto. Eu tenho essa espuma aqui, que ela é aderente também, é um pouco mais grossinha e ajuda a proteger contra essa pressão aplicada sobre a pele do paciente. Eu tenho essa aqui que é para traqueostomia, ela tem um tracinho, um furinho no meio que você coloca na traqueostomia, monta aqui na traqueostomia do paciente, ou em qualquer dreno, tubo, qualquer gastrostomia, etc. Eu tenho o famoso hidrocoloide, que é uma placa orgânica que a gente cola sobre a pele do paciente e forma como se fosse uma segunda pele, um pouco mais durinha e resistente, tá? É o hidrocoloide. Ele é bem baratinho e a gente pode utilizar bastante. O ruim dele é que ele agarra bastante na pele do paciente. Eu não vou cobrar nada disso aqui, nenhum desses curativos específicos eu vou cobrar na prova de vocês, tá? Aqui é só para despertar um interesse em vocês mesmo. Aqui eu tenho um outro hidrocoloide, só que no formato de triângulo, utilizado para região sacral do paciente. Deixa eu ver. Pronto, ó. Em formato de triângulo a gente usa na sacra do paciente, aqui atrás, em cima do bumbum. Eu tenho esse curativo aqui, que é uma atadura, só que envolta de nistatina e óxido de zinco, entre outras muitas coisas. E eu faço uma terapia compressiva, eu enrolo isso aqui na perna do paciente. É a bota de Una. Ainda falando sobre prevenção, eu tenho espumas no formato do calcânio. Eu posso envolver todo o calcanhar do paciente e proteger, porque ali também dá muita lesão. Eu tenho espumas que são no formato também sacral. Essa aqui é no formato da sacra. Ela é adesiva. Eu consigo colocar em cima da sacra do paciente, grudar e deixar ali por muito tempo. Esse curativo aqui, que é bem tecnológico, ele é transparente, mas ao mesmo tempo ele absorve o exudato, o líquido que sai da lesão. Por fim, curativos com prata, os mais caros, a galera da classe alta dos curativos aqui. Esse aqui é uma hidrofibra, é uma fibra que vira uma gelatina quando ela entra em contato com a lesão, mas ela também tem prata, ela é toda impregnada em prata, justamente para, na hora que entrar em contato com a lesão, matar ali os micro-organismos presentes no leito da lesão. Essa aqui também é outra, que é envolta em prata. Agora eu pergunto para vocês, por que esses dois pacotes são escuros, são assim, laminados? Justamente para que a luz não entre em contato com os curativos, porque a luz faz a prata trocar de cor, principalmente o nitrato de prata. Ele acaba mudando de cor em contato com a radiação ultravioleta. E aí fica feio, né? Eu também tenho prata em forma de pasta, assim, ó, que eu aplico nas lesões que são mais profundas, tem cavidade, túnel, um monte de coisa, eu aplico assim, em forma de creme. E só para terminar, e eu deixo você tirar a sua dúvida, eu tenho emplastos, que são esses curativos que a gente quebra e ele fica gelado. É bem legal. Eu posso fazer um paciente que está com febre, por exemplo, eu coloco aqui na região da axila, não é um curativo, mas é um material que a gente usa para justamente reduzir a temperatura dos pacientes que podem ter infecção causadas pela lesão. A gente quebra o que está aqui dentro, ele vira um pozinho e fica bem gelado. Isso aqui já foi usado, mas vocês encontram em farmácia também. E qual é a realidade do SUS? Qual é a nossa realidade que a gente vai encarar? Pronto, Então, uma era ótima isso pergunta. que eu iria acabar de te perguntar. Você mostrou diversos tipos de curativos que provavelmente tem em hospital particular. Mas e no hospital público? Qual seria a nossa realidade? Vou trazer para vocês agora um ponto-chave. Eu quero que vocês entendam isso, Mabel. Quero que vocês entendam isso pro resto da vida de vocês. Entendam mesmo. No SUS, não falta recurso. Não falta, tá? Na grande parte das vezes não falta recurso. Dinheiro vai ter. O que falta é uma administração que conheça os produtos que a gente tem disponíveis no mercado, que são muitos e atualizam todo ano,
que esteja comprometida a manter a continuidade do tratamento do paciente que tem lesão e que... Daniel, o que falta na realidade é comprometimento, mas vamos lá, o que a gente tem na rede pública? Deixa eu só... Eu vou só terminar isso aqui e vou explicar, vou tirar exatamente a dúvida que vocês têm agora. É que eu preciso fazer só uma pequena introdução. Vamos lá. O que eu preciso entender como administrador de um hospital é que fazer 7 dias um curativo baratinho com gás e AGE nem sempre é a alternativa mais barata. Eu posso comprar um curativo caro que eu vá utilizar por uma semana inteira e ele vai ficar mais barato. Porque eu não preciso fazer esse curativo por 7 dias. Eu faço uma vez e ele dura 7 dias. Essa é a tendência do mercado, é economizar. Você olha para isso aqui, caraca, o hospital tem que ter muito dinheiro para fazer isso aí. Não. O hospital particular, ele não quer gastar dinheiro, gente. O dinheiro dele não vem do governo. O dinheiro dele vem dos clientes. Ele tem que fazer bom proveito desse dinheiro. Então ele vai comprar curativos que vai gerar lucro para o hospital, que vai gerar diminuição dos gastos. Você acha que o SUS não ia querer isso? Você acha que o governo não ia querer que seus hospitais começassem a gerar economia? É justamente essa questão que eu queria trazer para vocês. Nem sempre tratar o paciente com hidrogel, com gás, fazendo o curativo todo dia, Aí é a depende da alternativa administração, mais né, barata. Daniel? Exatamente, é a Isso que você está administração. falando é o melhor dos mundos, tendo uma administração consciente. Porque Exatamente. se você tiver administradores aí corruptos, mas não é a nossa realidade. É isso que eu queria criar na mente de vocês. Eu não quero colocar nada na cabeça de vocês, eu quero que vocês pensem a respeito desse tema, tá? E tirem suas próprias conclusões. Não é o recurso, não é dinheiro. A questão aqui, principalmente, é uma administração comprometida, tá? Muitas vezes não é questão de dinheiro, é questão de administração comprometida, exatamente como vocês já citaram aí, tá? Pode tirar a dúvida que vocês estavam querendo tirar agora há pouco. Pode falar. Eu tenho uma pergunta aqui. A LPP Sim, pode Gabriel. chegar a atingir algum órgão? Pode, com certeza. Na verdade, ela já atinge, né? Atinge a pele, atinge músculo. Mas a LPP também pode causar uma perfuração, chegar a fazer uma fistulação, chegar, por exemplo, em um escroto, no testículo, alcançar a glande, dependendo da região. A lesão pode ser muito grande e talvez expor um osso, expor o intestino, passar do peritônio. Claro, ela pode ficar muito profunda. Inclusive, se ela se infectar, ela vai ficar muito mais profunda e maior. E aí você pode ver um estrago completo. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? No caso, pacientes diabéticos, eles têm uma tendência maior de desenvolverem LPPs, não tem? Com certeza, porque a circulação ela está um pouquinho mais comprometida. A nutrição Sim. dos tecidos é um pouco mais comprometida nos pacientes com diabetes, com doenças cardiovasculares, e ele não consegue nutrir os tecidos que precisam de nutrição. E aí eu deixo o paciente com uma pressão nas costas, por exemplo, eu deixo ele por 5 horas deitado, e se eu for comparar ele com outro paciente, muito provavelmente ele vai ter uma lesão pior do que o outro paciente. E de difícil cura. Exatamente. Porque ele vai ser um paciente muito caro, entre aspas, para o sistema, exatamente por conta disso, porque ele não se cura facilmente. Muitas vezes até é obrigado a amputar as pontas. Exatamente. Bom, eu vou trazer para vocês, então, aquelas imagens que eu falei no finalzinho. Eu quero, inclusive, tratar com vocês uma atividade já baseada, já pensando nisso. Voltando aqui para a apresentação. Só para concluir, então, depois que eu faço a categorização dessas lesões, pessoal, para terminar, tá? Estou terminando já. Depois que eu faço a categorização dessas lesões, eu posso agora, na hora de escrever, de evoluir, o que eu vou escrever sobre essa lesão? Vou passar para vocês uma dica, uma cola, que eu quero que vocês aprendam também para levar para a vida inteira. Tipo de tecido presente na lesão. Eu já começo dizendo o tipo de tecido. Quer dizer, eu começo dizendo a categoria. É uma lesão de categoria 4. Qual tipo de tecido eu vou ter presente na lesão? Eu geralmente evoluo assim. Realizo visita de enfermagem, solicitada pela equipe, ao paciente para avaliação de lesão. Lesão apresenta predominância de granulação. O que é granulação, pessoal? É esse vermelhinho aqui, ó. É isso aqui que a gente tem que ver na lesão. É esse vermelhinho bonitinho, sem amarelado, sem esverdeado.
É esse tecido aqui que me diz que a lesão está começando a cicatrizar, tá? Ou não, mas eu vou explicar para vocês melhor depois. Resumidamente é isso. Ou tem esfacelo. O que seria esfacelo? É esse amarelado aqui, tá? É uma necrose, é tecido morto, resto de metabolismo ali, de produção de exudato, combate à infecção, células mortas, tá? Formam esfacelo, que é esse amarelado. Necrose seca, que é essa escurecida aqui, tá? Essa plaquinha, essa placa por cima da lesão seca, dura e preta. Ela não tem nada vitalizado ali. Aquele tecido você só consegue remover cortando e tirando ele fora, tá? Fazendo um desbridamento. Fibrina, que é muito semelhante ao esfacelo. Necrose gangrenosa, que é uma necrose mais é um meio termo entre esfacelo e a necrose seca, etc. Depois você vai falar sobre as dimensões. Isso aqui geralmente é o enfermeiro que vai fazer, tá? Nos hospitais. Vai medir a largura e a altura em centímetros quadrados. Vai medir a largura e a altura, vai multiplicar os dois e vai dizer em centímetros quadrados qual é a área da lesão. Bordas são bordas revertidas. O que são bordas revertidas? São essas aqui, ó. Totalmente desprendidas, totalmente soltas do leito da lesão, tá? Essas bordas aqui da lesão. Lesadas, que são bordas com pequenas feridas, aqui como vocês podem ver, ó, escurecidas, tá? Machucadas, sangrantes, bordas lesadas. Delimitadas, quando aqui, por exemplo, essa aqui é uma borda bem delimitada, não tem nada difuso aqui. Aqui tem bordas mais difusas, mas aqui ela está bem delimitada, etc. Exudato, galera, eu vou até... Quero olhar para vocês. Lesão não é glândula, lesão não secreta, lesão não coloca secreção para fora. Não falem nunca. Aquela lesão está com muita secreção. Não é secreção, tá? Secreção você vê aqui na traqueostomia, no nariz do paciente, na boca, na urina. Lesão não tem secreção, lesão tem exudato. Exudato é o resto do combate ali, da infecção que a própria lesão produz. É isso aqui, ó. Eu vou mostrar mais para frente o que é exudato para vocês nas fotos. O exudato é o líquido que sai da lesão. Ele pode ser aumentado, diminuído, seroso, que é o transparentezinho, um pouco amarelo, serossanguinolento, que é um pouco transparente, mas tem um vermelhinho de sangue, seropurulento, que é um seroso mais um pouquinho mais amarelado, um pouco mais denso, purulento, que é aquele exudato bem amarelado, esverdeado, amarronzado, fedorento, e em fuga, que é quando está em grande quantidade, entre outros também. E quais são os sinais de infecção da lesão? A lesão é uma porta de entrada e ela pode infectar. Quando ela infecta, aí a equipe tem que correr mesmo. É algo que tem que ser feito imediatamente, é tratar a infecção da lesão. Porque em questão de horas, o paciente pode ir de uma lesãozinha pequena para uma lesão enorme, afetando vários tecidos, tá? E a gente geralmente não dá muita atenção para esse tema. Na lesão também você pode ver que o paciente teve episódios de febre, abra o curativo imediatamente e olhe a lesão, porque provavelmente está associada a ela dependendo da lesão. Odor fétido, cheiro muito ruim, infecção. Coloração alterada, tá verde? Infecção. O paciente está sentindo muita dor, principalmente de noite e de manhã, pode ser infecção. Eritema perilesional, a lesão está com uma vermelhidão em volta dela enorme, pode ser infecção. Edema, a borda está endurecida, pode ser infecção também. Ou ela está parada há muito tempo, uma infecção latente, lesões satélite, está abrindo lesõezinhas em volta da lesão grandona, também pode ser infecção, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou para a etapa final, para a atividade agora. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Beleza. Diga aí, alguém quer falar? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar com uma imagem muito forte, tá? Mas vamos lá. Síndrome de Fournier. Essa aqui foi uma lesão que eu tive lá no hospital no dia 12 desse mês agora, mês passado. É uma lesão necrosante. Esse paciente do abdômen, cavidade abdominal. Eu participei desse desbridamento, a gente foi retirando ali todo o tecido escurecido, todo o tecido amarelado, morto, aquele tecido todo a viver, tá? Aí o paciente
teve que remover do pênis, em volta do pênis teve que ser removido também, e aí o curativo foi feito com pressão negativa, que é também uma outra tecnologia que a gente faz hoje em dia, muito útil no tratamento das lesões. É uma máquina que fica sugando a lesão o tempo todo. E ela tem uma série de configurações que você pode fazer. Nesse paciente aqui, como a lesão envolvia o pênis, para não estrangular e perder o pênis, a gente colocou aqui uma pressão intermitente. Ela ligava e desligava toda hora, e era uma pressão mais fraquinha. Ele está até hoje com a gente, está se recuperando. Não é chamado de VAC? Esse é o VAC. O VAC é da KCI, que é uma empresa que produz também, entre outras coisas, curativos por pressão negativa. Mas a gente tem o sistema RENAS, que é da Smith Nephew, tem a Carilex, tem muitas outras pressões negativas. VAC é uma pressão negativa da KCI, tá? A gente fala muito de VAC como sendo pressão negativa em geral, mas na verdade é só uma das muitas pressões negativas que eu tenho no mercado. Mais ou menos o valor, Daniel, fala para eles. Bom, uma semana, cada espuma dessa aqui dura uma semana. A espuma gira em torno de R$3.000. E o reservatório que você usa aqui do lado, que é onde guarda a secreção, dependendo do tamanho que ele for, ele pode ir de R$800 a R$1.500. Então a gente está falando aí de aproximadamente R$4.500 e R$5.000 de terapia por semana, tá? Que não é das mais caras, inclusive. Não é tão caro. Nossa, tão baratinho. Os administradores não querem, né? Então tá explicado. Aí que tá. Aí Pode que eu voltar quero... na foto? Posso. Aí que eu quero que vocês entendam uma coisa, antes de vocês voltarem a participar. Uma semana de terapia com VAC não se compara a um mês de um curativo um pouco mais barato, gente. É uma evolução da lesão muito positiva. Você não vai precisar fazer 6 meses de tratamento convencional. É isso que eu quero explicar para vocês. É barato. Acreditem em mim, é barato pelo benefício que essa terapia traz para o paciente. Entenderam? Eu sei que é difícil quando vocês você fala entenderem um isso agora. valor assim, 3.000, 1.500, chama muito mais atenção do que um valor. Claro. Então é por isso que eles têm esse tipo de pensamento. Eu entendo o lado da saúde, mas... Sim, claro, exatamente. Lembrando, Daniel, Oi, pode falar. lembrando que é o valor de compra, né? É, o valor de compra, ainda tem o valor de venda. E o valor de venda, Daniel? O valor de venda geralmente é 5, 6 vezes maior que esse, tá? Mas vamos lá. Nossa, tão baratinho assim. Deixa eu explicar só mais uma coisa para vocês. O administrador do hospital, ele toma decisões que vão impactar nos funcionários e no paciente. Tipo o Vitor? Quando eu falo de administrador, é uma administração mais financeira e assistencial. É mais lá no topo da cadeia alimentar. Tô brincando. Não que as decisões do Vitor também não impactem, mas eu falo de uma coisa mais financeira Não, também. a gente sabe disso, só tô brincando. Então, aí, o que acontece? Ele toma decisões que vão impactar no tratamento do paciente e nos funcionários também. Como são decisões muito sérias, ele precisa entender quais são as consequências do tratamento. Ele precisa entender pelo menos um pouco do que acontece na pressão negativa. Se ele entende, ele sabe que se ele gastar R$5.000 agora, ele vai evitar R$10.000 diluídos em 4 meses de tratamento. Vocês sabem que o paciente ele paga diária. Cada dia do paciente no hospital custa R$8.000, R$6.000, dependendo do que for, R$13.000. Esse paciente estava com uma diária só de estar lá de R$13.000. Para o hospital público, você acha que o paciente não paga diária, mas você acha que ele não custa para o hospital uma diária? Também custa, gente. É porque isso é todo um outro assunto diferente, mas eu garanto para vocês, a pressão negativa surge como uma alternativa para reduzir gastos do hospital com o tratamento da lesão, tá? Deixa eu prosseguir aqui e no finalzinho eu deixo a gente tirar mais dúvidas, tá? Aqui um outro desbridamento que eu fiz. Infelizmente, essa paciente ela não sobreviveu muito tempo para a gente conseguir ver o resultado da lesão. Uma senhorinha que estava muito crítica. Ela tinha um flictena enorme, uma bolha enorme que cobria a mão toda. E aí, eu tirei toda essa pele morta que estava em cima e expus uma camada de pele mais viável para o tratamento. E a gente fez um curativo que durava 7 dias, não infectou, começou a secar um pouquinho a lesão, ficou um pouquinho melhor, só que ela veio a óbito, infelizmente. Aqui uma outra lesão com... O que é isso aqui, gente? O que é esse escurecido aqui?
Lesão não específica, necrose. Necrose. Isso, essa lesão mais escurecida aqui, dá para ver que ela é superficial, então essa aqui eu posso chamar de necrose, tá? Eu sinto que ela é superficial, é uma necrose. Nessa necrose aqui, a gente precisa remover ela. E geralmente quem remove essas necroses lá no hospital, as maiores pelo menos, sou eu que tiro um tempinho para ir lá removendo as necroses. E aí a gente fica com esse tecido aqui embaixo um pouco mais viável para o tratamento químico que a gente faz, entenderam? Pergunta, Daniel, essa remoção, ela é dolorosa? Não, ou a pessoa já não tem mais sensação ali no local? Então, como o tecido é desvitalizado, o desbridamento pelo enfermeiro tem duas características. Ele não gera dor e ele não gera sangramento. Porque senão eu precisaria levar o paciente para o centro cirúrgico para administrar anestésico e, para caso de sangramento, eu ter uma equipe pronta para conter. Isso o enfermeiro não pode fazer, que é o desbridamento cirúrgico. O que a gente faz é desbridamento instrumental, que é remover apenas o tecido morto. Não tem sangramento e não tem dor para o paciente. É tecido morto, tá? No primeiro paciente que teve a lesão perto do pênis, que subiu para a barriga, esse, ele teve que fazer enxerto de tecido? Ele ainda vai ter que fazer. Ele ainda vai ter que fazer. E outra coisa, ele vai colocar aqui uma matriz dérmica, que é uma pelezinha. É uma pele, basicamente, porque ele não tem pele suficiente para cobrir tudo isso aí. É uma pelezinha. Essa pelezinha que é feita da submucosa do intestino do porco, da vaca, etc., ela é em torno de 16 ou 20 mil reais, a pecinha pequena, tá? Aí já começa a ficar um pouquinho mais caro. Porque nessa foto você já vê que ele já está bem mais magro na outra. No VAC, ele é muito ao osso da cintura ele já está bem mais magro. Ele é muito emagrecido mesmo. E ele está com problemas de nutrição graves hoje em dia. Inclusive. É um paciente idoso? Ele tem 52 anos de idade. Não é idoso. A minha pergunta era sobre a funcionalidade do né? órgão depois de passar. Olha, provavelmente ele consiga recuperar parte da função, mas no caso dele vai ser um pouco complicado. Talvez ele perca parte da genitália ali, tá? Quem que perguntou sobre essa lesão aqui? Essa daí é a mesma imagem? Uma é com necrose e a outra é pós-desbridamento? Essa imagem da direita é de 10 minutinhos depois da esquerda, tá? É a mesma lesão. É a mesma lesão, mesmo momento. Mas vamos lá. Isso aqui, galera, é um procedimento extremamente barato, tá? Não gasta. Você gasta um bisturizinho e o seu tempo para fazer a remoção. Isso aqui ganha para o paciente muito tempo de tratamento. Muito tempo mesmo. Vamos lá. Lesão não tem infectada. Que aplicar uma camada de pomada que aí você deixa e só retira no dia seguinte, 24 horas depois, para amolecer essa parte escura? Não. Se amolecer fica até pior de tirar, na verdade, eu acho, né? Você pode fazer esse amolecimento com hidrogel, mas eu prefiro não fazer, para não ter dificuldade na hora de remover, entendeu? Eu prefiro tirar ela sequinha mesmo. Inclusive vai ter muita gente que vai falar, não, isso aí você tem que fazer papaína, tem que fazer colagenase, que são desbridantes químicos, né, enzimáticos, na verdade. Galera, demora muito, você vai usar papaína aí de rodo, vai dar banho de papaína nessa lesão, vai demorar. Eu prefiro cortar e tirar tudo em 20 minutos do que fazer uma semana de papaína, uma semana de colagenase, tá? Quem perguntou antes sobre colagenase? A colagenase é um desbridante, tá? Ela ajuda a remover essa camada morta de pele aí, mas eu prefiro cortar logo. Pra gente eu ia falar isso. Eu tenho um paciente que está nessa situação, até pior, né? E está usando papaína. Lógico. Está melhorando degradativamente, mas... Gradativamente. Isso aí, Vivian! Arrasou. Sim. Mas não é rápido, não. Não é rápido. Demora, exatamente. Eu uso mais a papaína, sabe como? Eu uso mais Mas ele usa a colagenase também, e mesmo assim... demora. Não é rápido, não. Eu uso mais a papaína na necrose úmida, aqueles esfacelo, ou a colagenase também, quando você tem esfacelo, que ajuda bastante. Mas eu também posso utilizar a papaína até 8% para cicatrizar, ao invés de desbridar. Até 8% ela é um correlato, é um agente cicatrizante da lesão, tá? Depois deem uma olhada nisso, que é importante também, é legal. Lesão infectada. Olhem essa lesão aí, como é que ela tá esverdeada. Esse paciente tava com odor que ninguém suportava mais.
mas a lesão dele infectou, a gente teve que fazer curativos antibióticos, o médico passou antibiótico também, mas aqui é para vocês verem como esse verde fica na lesão. Isso aqui é sinal de Pseudomonas aeruginosa. É uma bactéria que produz essa coloração. Parece uma erisipela. Parece uma erisipela. Na verdade, isso aí é decorrente de uma erisipela. É uma lesão do sistema tegumentar nos membros inferiores, ali causado por uma perfuraçãozinha, uma bactériazinha, e fica bem grande. Essa Pseudomonas é muito comum em morador de rua, né? Na verdade, em qualquer paciente com higiene precária, né, com uma disposição maior, com sistema imunológico deprimido e tudo mais. Aqui temos uma região sacral com uma... Ele teve a infecção aí está tratada, mas ficou resquício da infecção. Essa lesão dele era bem superficial. E 6 horas após a infecção, a lesão dele ficou, assim, aqui nessa área amarelada, depois que eu removi toda essa área amarelada que era o esfacelo, cabia ali 5 dedos da mão. Tem uma cavidade enorme aqui embaixo, tá? Uma cavidade bem grande, é um buraco mesmo que ficou. Aqui, outra lesão infectada, quer dizer, uma lesão que estava infectada, que gerou um esfacelo. Aqui é o antes e depois. Isso aqui foram 2 dias de tratamento com o Iodosorb. Esse curativo, só essa pastinha aqui, são R$150. Mas em 2 dias eu consegui remover todo aquele esfacelo que estava lá, ó, agarradinho aqui. Tudo saiu e ficou só a granulação. 2 dias de tratamento apenas. Você pode escrever o nome desse medicamento? Iodo normal, SORB. Então, dá para escrever no... Tá, vou fazer isso agora aqui para você. Obrigada. Iodosorb. Você pode voltar na imagem do que parece erisipela, por favor? Aham. Iodosorb da Smith Neffel. Perfeito, Daniel. Maravilhoso, obrigada. Foi, obrigada. Professor, quando se fala na papaína, nesse outro que eu acabei de esquecer, esse aqui são os tipos de cobertura que se fala? Exatamente, são as coberturas. Essas são as coberturas que a gente vai utilizar na lesão. Exatamente. São curativos ou coberturas. Daniel, vou pedir licença aqui que eu tô saindo do trabalho, vou sair daqui. Tranquilo. Eu já terminei basicamente, eu só vou dar agora só algumas imagens a mais. Aí depois você pode acessar para ver as outras, tá bom? Obrigado pela sua presença e sua participação também. Pessoal, para fechar então, como é que a gente trata as lesões? É assim, você remove o tecido morto e depois viabiliza a cicatrização da lesão. Assim como nessa aqui também, você tem que primeiro remover o tecido morto e depois você trabalha no tecido vitalizado. Aqui foi uma picada de aranha, observem a evolução em questão de 5 dias. O tamanho da lesão para uma lesão um pouco menor, com a redução do esfacelo. Isso aqui tem que ter uma cobertura adequada, não é qualquer cobertura que vai fazer esse tipo de evolução da lesão. E aqui a gente tem um paciente que tinha uma lesão enorme de grande, essa lesão era muito maior que essa aqui, inclusive, dá para ver o rastro dela aqui nas bordas, e ela começou a ficar bem menorzinha. Hoje, essa lesão está bem pequena, e eu estou em contato com o paciente, hoje eu falei com ele está em casa já, mas é uma lesão que também se aprofundou por causa de infecção, tá? Mas aqui lá, ó, que tipo de tecido é esse aqui, galera? Vermelhinho. Bem vivo. Granulado. Exatamente, granulação. Tecido de granulação. O último que eu não coloquei lá é o de epitelização, que é quando a pele começa a fechar a lesão. Isso aqui é tecido de epitelização, tá? Esse rosinha. Aqui, ó. Esse tecido rosinha aqui, epitelização. O que é essa pastinha que a gente colocou? Isso aqui é o hidrocoloide em pasta. Ele tinha pequenas lesõezinhas aqui em volta, a gente protegeu essas lesões com esse hidrocoloide. Ele é como se fosse uma segunda pele, só para proteger mesmo. E agora a chave, a prevenção. Então, eu tenho um paciente assim, mas a gente trata com papaína. Entendi. A papaína, ela até um momento, até determinado momento, ela pode ser muito útil, tá? Mas isso a gente pode conversar melhor depois sobre isso. Para encerrar, pessoal, os métodos de prevenção, vocês vão ler aí, prestar bastante atenção. E aqui, nesse fluxograma, é o fluxograma que eu uso no meu hospital, que eu falo para vocês que outras pessoas já estão aproveitando também, que é uma forma de deixar o paciente de lado, que ele não volte para a posição que ele estava antes. Ele acaba ficando de lado sem você precisar colocar um travesseiro atrás. A chave é a perna.
A perna de cima, ela tem que ficar para frente para fazer equilíbrio de peso. Aí o paciente não volta para trás, tá? Então, na troca de decúbito, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abraçar um travesseiro, né? Isso também vai... Quando eu coloco os braços para frente do centro do corpo, eu faço com que uma parte do peso do corpo vá para frente mesmo, não deixe ele voltar. A perna também é uma parte do corpo que vai para frente, não deixa o corpo voltar, e a cabeça protegidinha. Essa aqui é a posição. Leiam isso aqui que vai ajudar vocês a entenderem melhor a forma de colocar o paciente em decúbito lateral e decúbito dorsal também, tá bom? Calcanhar sempre elevado, sempre, sempre. Não pode encostar na cama, flutuando. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de sistema tegumentar. Espero que vocês tenham entendido. Daniel. É muita informação. Pode falar, quem perguntou? Fábio. Ô, Fábio. Eu queria comentar, não sei se a Amanda ela comentou no início da aula sobre a questão do colágeno, tá? Uhum. Um pouco que eu sei sobre colágeno, tá? Minha esposa também trabalha nessa área. Uhum. Você tem colágeno, se você quer um colágeno que seja para fins estéticos, tá? Para a pele, para você melhorar, seja a firmeza da pele, você precisa ingerir o colágeno hidrolisado. Isso, hidrolisado. Tipo... Hidrolisado porque ele hidrólise e ele fragmenta e ele é melhor para isso. Se você quer um colágeno mais bruto, que é o tipo 2, que não é o hidrolisado, ele é mais utilizado para quando você tem algum tipo, tá? Seja de artrite, alguma coisa assim, que seja a falta justamente dessa gelatina desse colágeno que é para as articulações, tá bom? E aí na estética tem vários produtos que são você ingerir o colágeno, mas para estética você pode utilizar, como também colocar em articulações ácido polilático, você pode botar hidroxapatita de cálcio, que também são produtos que são utilizados não só para usar no rosto, como no colo, no braço, na perna. Isso são produtos que são para você estimular o colágeno, tá? Só para ilustrar. Legal, valeu, Fábio. Ver então que existem os subgrupos, né, dos colágenos e outros tipos diferentes de colágeno. Agora, o colágeno para a pele você potencializa com a vitamina C agregada. Porque muita gente toma o colágeno para a pele sozinho, bota às vezes na água, em alguma coisa. Agora, quando você mistura a vitamina C, você potencializa e cria as cadeias, né? Que ele vai ter um efeito muito melhor, tanto que alguns produtos eles já vêm acrescidos da vitamina C. Aí você fala do carreador, né? Na realidade existem várias combinações, tá? Isso até na estética, não sei o que era a ideia da pergunta lá, justamente existem vários tipos de suplementos que você deve estar ingerindo juntamente com o outro para ter esse carreador, entendeu? Para melhorar que o teu organismo não elimine tudo na hora da metabolização do fígado, tá? Mas o que vai ajudar ele a alcançar o tecido alvo, né? Exatamente. Correct. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vocês participaram muito, isso me deixa feliz pra caramba. Obrigada pela aula maravilhosa. Todas as perguntas muito bem pontuadas, valeu mesmo. Desculpa por alcançar um pouquinho mais de tempo o objetivo da aula, né? Eu passei um pouquinho do horário, mas acho que foi de bom por cima. É porque é um assunto muito complexo e eu me empolgo bastante para falar, porque eu gosto muito dessa. Escolham uma daquelas lesões e categorizem. Façam uma evolução mesmo. Você não precisa acertar nos termos técnicos, não, mas faça uma categorização e depois envia lá na plataforma para a gente dar uma olhada, beleza? Para entender onde foi que vocês. Qual foi a dificuldade, se vocês conseguiram entender tudo bonitinho. Daniel, a aula foi maravilhosa, mas você pode pedir isso lá na plataforma para a gente poder conscientizar? Pode deixar, a gente vai registrar. Obrigada. Bonitinho. A aula está maravilhosa, não tem problema passar da hora, não. Tá? Que bom. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, querido. Muito obrigada. Pessoal. Por nada. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Uma boa noite para todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Opa, parabéns aí. Feliz aniversário. Tem uma aniversariante aí perdida. Tchau, gente.